Olá, estudante. Esse é o nosso quarto módulo da disciplina de Física. Aqui nós vamos trabalhar as leis de Newton e vamos estudar o trabalho de uma força para introduzir a ideia de energia na descrição dos sistemas físicos que nós vamos estudar. Nosso objetivo agora é descrever os movimentos, não somente com equações, né, que mostrem como é que ele acontece, mas que expliquem o motivo pelo qual ele acontece. Então a gente entra dentro de um novo contexto agora, não mais da cinemática, mas da dinâmica, né, onde as causas e os efeitos do movimento, eles são agora nosso objeto de estudo também. Então, em um primeiro momento, nós vamos explicar, né, os movimentos, os possíveis movimentos no sistema com base na atuação de forças, né, em cima do que descreveu o Newton em suas três leis, e posteriormente com base na ideia de energia e quantidade de movimento, né, o momento linear e as suas conservações. Então, primeiramente, nós vamos abordar aí a ideia das leis de Newton, descrevê-las, aplicá-las, e em um segundo momento, nós vamos falar a respeito do trabalho, introduzindo a ideia de energia. Então, antes de nós falarmos a respeito das leis de Newton, né, e das suas aplicações, eu quero iniciar trazendo o conceito de força para a gente compreender conceitualmente como é que nós vamos analisá-lo, né, e a partir daí a gente entra nas leis de Newton e nas suas aplicações. Eu queria que você entendesse, por enquanto, que uma força é uma ação capaz de produzir pelo menos uma dessas três coisas. Ou ela vai produzir mudança no estado de movimento, ou ela vai produzir deformação, ou ela vai produzir equilíbrio. Né? Então, eu trouxe aí, na forma de um desenho, né, uma ilustração para isso. Então, quando eu aplico uma força sobre esse objeto de massa M1, que está preso a uma mola, né, e essa mola encontra-se presa a uma superfície, então, à medida que eu aplico uma força nesse objeto, eu consigo mudar o estado de movimento dele. Se ele está em repouso, eu passo a colocá-lo em movimento. Se ele estava em movimento, eu posso colocá-lo em repouso. Então, uma vez que houve alteração no estado de movimento, é devido à aplicação de uma força. Outra coisa que seria possível é produzir uma deformação. Então, no momento em que eu aplico uma força nesse objeto, ele se movimenta, e ao se movimentar, ele deforma essa mola, produz uma alteração no seu comprimento, seja comprimindo, seja distendendo essa mola. Então, essa deformação na mola só acontece em razão da existência de uma força. O terceiro aspecto aqui seria a ideia de equilíbrio, né? Eu consigo manter essa mola deformada em repouso se eu aplicar uma força, né, que compense a força que a mola está fazendo. Então, se eu tirar a ação da minha força, a mola vai impelir esse objeto a se movimentar, né? Então, funcionaria como se fosse um estilingue, né? Imagina que você tenha um estilingue, o elástico coloca uma pedra, quando você puxa o elástico, você aplicou uma força para deformá-lo. Se você soltar, então, o elástico, ele retorna à sua posição, colocando aquela pedra em movimento. Por que a pedra não entra em movimento enquanto eu estou segurando? Porque apesar do elástico estar fazendo uma força para atirar essa pedra, eu estou fazendo uma força para segurar essa pedra. Então, essa compensação que gera o equilíbrio é resultado da atuação de uma força. Então, uma força é uma ação capaz de produzir pelo menos uma dessas três coisas: mudança de movimento, equilíbrio ou deformação. Daí agora entrando no contexto das leis de Newton. As leis de Newton explicam, então, como é que os movimentos acontecem com base na ação dessas forças que nós discutimos. A ideia da primeira lei de Newton é apresentar em que contexto as leis de Newton vão ser válidas. As leis de Newton são válidas num referencial que a gente chama de referencial inercial, e nesse referencial inercial, um corpo livre da ação de forças externas, ele só pode estar em duas situações: ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Então, a primeira lei de Newton, como está enunciada aqui, diz que um corpo livre da ação de forças externas está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Logo, a gente está estabelecendo aqui esse referencial que eu mencionei. Então, em todos os referenciais onde um corpo que não estiver sob a ação de uma força estiver em repouso em movimento retilíneo uniforme, ele é chamado de referencial inercial, e nesse referencial valem as leis de Newton. Então, a primeira lei de Newton não é um caso particular da segunda, que a gente vai apresentar agora, mas ela serve, né, como uma aplicação da primeira lei de Newton, mas ela define em quais referenciais, aonde é o intervalo de validade de aplicação das leis de Newton.
Então, a segunda lei de Newton, né, ela trata agora do caso de e se houver uma força atuando sobre um determinado sistema. Então, a gente viu na primeira lei que nos referenciais inerciais, se não houver força, o sistema está em repouso, em movimento retilíneo uniforme. Então, se houver agora uma força, a relação agora é que essa força produz uma aceleração que depende de qual é a massa desse sistema. Então, existe uma relação matemática que estabelece uma conexão entre força, massa e aceleração, que você conhece como segunda lei de Newton ou princípio fundamental da dinâmica, que diz que a força resultante sobre um sistema é equivalente ao produto da massa dele pela sua aceleração. Então, a expressão matemática seria essa, F igual a m vezes A, onde F é a força, m é a massa e A é a aceleração. Aqui eu vou abrir um parêntese. É possível nós definirmos aqui duas outras grandezas que vão ilustrar essa segunda lei de Newton de uma forma um pouquinho diferente para a gente e que vão nos levar mais na frente a compreender a descrição com base no momento, né, e na energia de um sistema. Então, a primeira coisa que nós vamos definir aqui é o impulso de uma força. Quando você aplica uma força sobre um determinado objeto durante um certo intervalo de tempo, você transfere para esse objeto que nós chamamos de impulso. Ou seja, você dá a ele condições para que ele altere o seu estado de movimento. Então, a força atuante sobre um sistema multiplicado pelo tempo de interação dessa força nos dá o que nós chamamos de impulso de uma força. Uma outra grandeza que pode ser definida aqui é o que nós chamamos de momento. O momento está relacionado com o movimento de um sistema, o qual é a quantidade de movimento que o sistema vai apresentar. Embora o movimento de um sistema esteja intimamente conectado com a sua velocidade, a velocidade não é a única coisa associada ao movimento de um sistema. Então, para a gente tentar exemplificar, imagine que você fosse responsável por parar dois objetos que se movimentam com velocidade de 10 km por hora. O primeiro objeto é uma bolinha de papel que foi arremessada contra você. O segundo objeto é uma carreta carregada de soja, por exemplo. Então, apesar dos dois objetos terem a mesma velocidade, o movimento dos dois é diferente. Tanto que a atuação de um sistema de frenagem funciona de forma diferente para esses dois objetos. Você vai perceber que é muito mais fácil parar a bolinha de papel do que parar essa carreta carregada de soja. E qual é o elemento que diferencia os dois? O elemento que diferencia os dois é justamente a massa. Então, a quantidade de movimento associada a um sistema não envolve somente a sua velocidade, mas há também uma relação com a massa desse sistema. Então, quando eu vario o estado de movimento de um sistema, eu posso variar a sua velocidade, mas também posso variar a sua massa. Então, existe aí uma grandeza associada ao movimento, que nós chamamos de momento, que é o produto da massa pela velocidade. E o impulso da força é o que vai ser responsável por fazer mudar essa velocidade ou por mudar essa massa em sistemas que têm massa variável. Então, existe uma conexão entre essas duas grandezas, entre o impulso produzido por uma força e a mudança nessa quantidade de movimento observada através do momento linear. Então, quando nós aplicamos o impulso, nós vamos produzir a variação desse momento, dessa quantidade de movimento de um sistema físico. E aí, se nós, analisamos a relação que existe entre essas duas, entre essas duas grandezas, o impulso, representado aqui pela letra I, e a variação no momento, representada pelo ΔP, o que a gente vai ter aqui, o impulso é a força multiplicada por intervalo de tempo, a variação no momento é a massa vezes a diferença entre a velocidade final e a inicial, para sistemas que apresentam massa constante, e aí se eu passo o ΔT que está multiplicando por outro lado dividindo, a gente vai ter um ΔV dividido por um ΔT, que recai na equação que nós já conhecíamos da segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, além de escrever a segunda lei de Newton como força igual a massa vezes a aceleração, é possível escrever essa mesma relação em uma outra forma, que seria o impulso produzido por uma força correspondendo à variação da quantidade de movimento ou do momento de um sistema físico estudado. A terceira lei de Newton, ela encerra aí esse estudo de forças falando a respeito de como as forças acontecem, Então, as forças sempre acontecem aos pares, ou seja, ela é a interação entre dois objetos, Então, o objeto 1 exerce uma força sobre o objeto 2
e o objeto 2 automaticamente responde fazendo uma força sobre o objeto 1. Então, uma força nunca é exercida individualmente, mas sempre em pares. Para toda ação, existirá uma reação. A característica geral, né, desse par ação e reação é que eles apresentam o mesmo módulo, a mesma direção em sentidos opostos. Então, exemplo do que está ilustrado aí na figura, você tem um objeto de massa M1, um objeto de massa M2, que trocam uma força atrativa entre eles. Então, elas atuam aí ao longo da linha que une esses dois corpos. A força que atua no objeto 1 é no sentido de puxá-lo para o objeto 2, e a que atua no objeto 2 no sentido de puxá-lo para o objeto 1. Né? Então, existe essa relação de que as duas forças têm o mesmo valor numérico, a mesma direção, mas têm sentidos diferentes. A partir daí, a gente começa a estudar agora forças que aparecem, né, nos sistemas físicos, e o nosso objetivo é depois aplicar essas forças e entender como é que os movimentos acontecem. Então, quando você abandona um objeto, por exemplo, o que você observa é que esse objeto cai. E esse objeto cai pela existência de uma força. Se não existisse uma força atuando, ele permaneceria em repouso onde você o abandonou. Então, qual é a força que atua nesse sistema? A força que atua nesse sistema é uma força de natureza gravitacional. Todo corpo que apresenta massa, ele atrai outros corpos que apresentam massa. Então, objetos que têm massa trocam uma força atrativa entre si. Essa força atrativa, devido à massa dos objetos, é o que nós chamamos de interação gravitacional ou força gravitacional. Ela guarda uma relação, né, com a massa dos objetos e com a distância de separação entre eles. Então, quanto maior a distância, menor a força. Quanto menor a distância, maior seria essa força. Ou seja, quanto mais próximos os dois objetos estiverem, maior é a força gravitacional trocada entre eles. A exemplo do que acontece com dois ímãs, né? Quanto mais próximo você coloca os ímãs, maior é a interação entre eles. A diferença é que no caso dos ímãs você pode ter forças de natureza repulsiva ou atrativa, e entre objetos que têm massa só existe verificado até hoje a interação de natureza atrativa. Nós não vamos entrar no contexto geral, né, da força gravitacional, mas vamos analisar um caso específico, né, referente à força que o planeta Terra exerce sobre os objetos que têm massa e que estão nas suas proximidades, né? Então a gente pode tratar isso de uma forma um pouco diferente, onde a gente pensa aí agora que um dos objetos cria um campo gravitacional em volta dele, e todo objeto que tem massa, ao entrar nesse campo, fica sujeito à ação dessa força atrativa em direção ao objeto 1, que gerou esse campo gravitacional. Então, a aceleração gravitacional, né, ela é escrita como uma constante que multiplica a massa do objeto gerador desse campo gravitacional, dividido pela distância dele até o ponto analisado elevado ao quadrado. Então, tudo isso é o que nós chamamos de aceleração gravitacional, que para nós tem o valor aproximado de 9,81 metros por segundo ao quadrado. De tal forma que a gente pode escrever, então, a interação de um objeto que tem massa com o planeta Terra através de uma força chamada força-peso, que é o produto da massa desse objeto pela aceleração gravitacional. Então, a força-peso representa a interação gravitacional, mas é escrita de uma forma mais simples, como a multiplicação da massa pela aceleração gravitacional. A segunda força que nós vamos analisar é a força que surge do contato entre duas superfícies. Então, quando a gente coloca um objeto sobre uma superfície, essa superfície faz uma força sobre ele, e essa força é chamada de força normal, por ter uma característica de ser sempre perpendicular à superfície, né? E ela vai ter o sentido sempre saindo da superfície. Então, quando eu solto um objeto, ele cai por conta da interação gravitacional, né, por conta da força-peso. Mas se eu coloco esse mesmo objeto sobre uma superfície, aquela força-peso continua atuando. Por que ele não vai cair? Porque a superfície agora responde, né, fazendo esse objeto ser empurrado para cima. Então, à medida que o peso do objeto empurra a superfície para baixo, a superfície empurra esse objeto para cima. E aí o peso é cancelado por essa força normal e o sistema permanece em repouso. Então, a força normal é uma força que surge do contato entre duas superfícies, onde uma força é exercida por um dos objetos no outro e a outra força pelo outro objeto no um, tá? Sempre aqui aos pares. No caso da força normal, não existe uma equação matemática que permita calculá-la diretamente como a gente tem para a força-peso. Então, a nossa análise parte, então, de vamos olhar quais são as forças que estão atuando no sistema, vamos aplicar as leis de Newton e, a partir daí, a gente infere qual é o valor da força normal.
A terceira força que eu vou mencionar, a força de tração, é aquela força que é feita por um fio, por um cabo ou por algum elemento semelhante, né, que tem a função de transmitir a força aplicada em uma das extremidades para outra. Né? Então, eu posso puxar um objeto diretamente ou posso amarrar uma corda nele e puxá-lo através da corda. Quando eu utilizo a corda, não sou eu quem está fazendo a força no objeto. Eu faço a força na corda, a corda faz a força no objeto. Então, essa força feita pelo cabo, pelo fio, pela corda, é o que nós chamamos de força de tração. Essa força de tração ela atua na direção do fio e sempre no sentido de puxar. E da mesma forma que a força normal, não tem uma expressão matemática direta para o cálculo dela. Nós devemos inferi-la a partir da estrutura, né, do evento que está sendo analisado. A próxima força que nós vamos mencionar é a força elástica, é aquela que está associada à deformação de uma mola. Então, existe, né, uma verificação experimental de que quando você deforma uma mola, surge ali uma força no sentido de restaurá-la ao seu tamanho natural. E essa força, ela depende da deformação que você está produzindo. Então, quanto maior for a deformação que você produz, maior é a força que você observa. A maior parte das molas, né, que nós estudamos, elas têm uma relação linear, né, entre a deformação e a força aplicada, né, ponderadas, né, baseadas aí pela constante elástica dessa mola, que tem a ver com a resistência que ela impõe à deformação. E nesses casos, né, nós chamamos essas molas de molas que obedecem à lei de Hooke, né? Então, a lei de Hooke estabelece qual seria a expressão matemática para esse tipo particular de mola que tem uma relação direta entre a força aplicada e a deformação produzida. Então, a lei de Hooke estabelece que a força elástica, que é a força produzida pela mola, ela corresponde ao produto da constante elástica da mola, que é característica dela, pela deformação que está sendo produzida. O detalhe aí nesse caso é que aparece um sinal negativo para ilustrar que o sentido da força elástica é sempre o sentido oposto à deformação, ou seja, sempre o sentido de restaurar a mola no seu sentido no seu tamanho natural. Então, se eu diminuo o tamanho da mola, a força surge no sentido de aumentar o tamanho da mola. Se eu distendo a mola aumentando o seu tamanho, a força surge no sentido de diminuí-la retornando ao seu tamanho natural. Bom, compreendidas então essas forças gerais que descreve, a gente parte aí para as aplicações das leis de Newton, né? E aí o que nós vamos analisar é que se o sistema estiver em repouso, ele só vai poder estar em repouso, né? Se houver uma compensação das forças, ou seja, se a força total que atua sobre ele for zero, da mesma forma se ele estiver em movimento retilíneo e uniforme. Fugindo dessas duas situações, será necessária a atuação de uma força, né? E aí essa força vai ter uma correspondência com a massa do sistema multiplicada pela sua aceleração. E a gente deve lembrar que as forças atuam sempre em pares, então a gente tem um par ação e reação. A primeira situação que nós vamos analisar é a situação mais simples, né, de colocar um objeto em repouso aí sobre uma superfície. Então a gente estabelece um referencial e separa a nossa análise em um eixo vertical e um eixo horizontal. O referencial que a gente está analisando é um referencial inercial, então eu posso analisar as leis de Newton para esse objeto. Então, se não houverem forças atuando nesse sistema, ele vai permanecer em repouso, se a sua condição inicial for o repouso. Por que vai acontecer o repouso aí nesse caso, sabendo que existem forças atuando nesse sistema? Porque uma vez que esse objeto tem massa, existe uma força-peso atuando sobre ele verticalmente para baixo. Mas esse objeto está colocado em cima de uma superfície, então surge também uma força normal, atuando verticalmente para cima. Então, com base na primeira lei de Newton, para que ele permaneça em repouso, é necessário que a força total seja zero. E aí, para que a força total seja zero, o que a gente vai ter é que a soma da força normal com a força-peso tem que dar zero. A força normal está orientada para cima, então ela tem sinal positivo. A força-peso está orientada para baixo, tem sinal negativo. Então, quando a gente joga, né, a força-peso para o outro lado da equação, a gente vê que a normal tem que ter o mesmo valor da força-peso. E a força-peso a gente sabe calcular. Ela é o produto da massa pela aceleração gravitacional. Então, a gente obtém a força normal a partir da força-peso, que é calculada através de uma fórmula que nós conhecemos. Uma outra condição aí seria agora onde, além dessas duas forças, né, peso e normal, eu adiciono uma força horizontal, FE, e aí a análise com relação à vertical fica a mesma, então não vou realizá-la novamente, a gente vai olhar agora para a horizontal.
Como na horizontal só existe uma força, então vai haver uma mudança no movimento desse sistema, ele vai estar sujeito à ação de uma aceleração, e essa aceleração, ela depende, né, ela é calculada através da segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração. Então, nesse caso, a força é o valor Fe, a força que está sendo aplicada, a massa do objeto é m1 e a aceleração é o próprio valor A. Então, nós temos aí, para solucionar esse problema, que Fe igual a m1 vezes A. Então, dado o valor da massa e da aceleração, a gente calcula a força, dada a força e a massa, a gente calcula a aceleração e assim por diante. E aí a gente permite agora, né, a aplicação de situações um pouco mais complexas. A primeira delas seria o inclinar essa força, né, de um ângulo θ em relação à horizontal. Então, o que a gente tem que analisar é que essa força pode ser decomposta em uma força Fy e Fx. Essa decomposição é feita com base nas relações de seno e cosseno para um triângulo retângulo. Então, Fx seria F vezes o cosseno desse ângulo e o Fy, F vezes o seno desse ângulo. De tal forma que a gente pode trocar essa força, né, inclinada por duas forças, uma horizontal e uma vertical. E aí o nosso sistema ficaria representado dessa forma. Além da força peso para baixo e da normal para cima, tem a componente Y dessa força atuante, e na direção horizontal tem a força Fx, né, que vem da decomposição daquela força inclinada inicial. Então, com relação ao eixo Y, o sistema não se movimenta de novo, não vai subir nem descer, então a soma das forças para cima tem que ser igual à soma das forças para baixo, né? Ou seja, quando eu somar todas as forças, o resultado tem que dar zero. Normal e a componente Y da força Fe são positivos, o peso é negativo, então a gente consegue calcular a normal como a diferença entre o peso e a componente Y dessa força que foi adicionada. Com relação ao eixo X, né, nós vamos aplicar de novo força igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, é a componente X daquela força, né, igual a massa do objeto 1 vezes a aceleração, onde essa força aqui é o Fe cosseno de θ, né? E na expressão de cima, o Fy é o Fe seno de θ. Então, a gente consegue determinar a aceleração do sistema, calcular o valor da força normal e assim por diante, com base nas leis de Newton. Terceiro caso, em termos de complexidade agora, né, a gente adicionando objetos. Então, eu posso colocar dois objetos em contato e aplicar a força em um deles, e aí a gente vai ver o que acontece com os dois, né? Então, para cada um desses objetos que tem massa, existe uma força-peso, como ambos estão em contato com a superfície, existe uma normal nos dois, e aí, como eles permanecem em repouso em relação à vertical, as normais têm que ser igual ao valor das forças peso, né? Então, vão sobrar aí somente análises na horizontal. Quando a gente empurra, né, o objeto menor para a direita, ele se move para a direita e empurra o objeto maior, e aí, automaticamente, o objeto maior responde empurrando o objeto menor. Essas forças aí, elas têm a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. Então, o objeto menor fica sob a ação de duas forças, a força F e a força F12, que é uma força normal, e o objeto maior fica sob a ação de uma única força, que seria a F21, que também é uma força normal, tá? Estou excluindo as forças que a gente já cancelou, tá? Normais e peso que atuam aí na vertical. Então, para esse sistema, no eixo X, né, ficaria, segundo a lei de Newton aplicada, a força igual a massa vezes a aceleração. No caso do bloco 1, seria a soma das duas forças igual a massa vezes a aceleração. A força F está para a direita, é positiva. A força F12 está para a esquerda, tem sinal negativo. No bloco 2, sobra só a força 12 e ela vai ser igual a massa 2 vezes a aceleração. Então, se você junta essas duas equações, né, você consegue determinar qual é a aceleração do sistema. Com a aceleração do sistema, você consegue determinar qual seria o valor da força F1 e F2. Virou um problema de solução de um conjunto de equações, né, ou de um sistema de equações. Próximo caso é, ao invés de colocar esses dois objetos em contato, eu prendo os dois por um fio e puxo um deles, né? Então, a ideia continua sendo a mesma, o sistema tem massa, então tem peso, está em contato com superfície, então tem normal. A diferença é que agora, aquela força que era antes de contato, ela passou a ser a força de tração, né, ou de tensão, por causa da existência de um fio que conecta os dois objetos. Então, é o fio quem puxa o objeto de massa M1 e é o fio quem puxa o objeto de massa M2. Então, descrevendo esse sistema, né, ao longo de X, porque o eixo Y vai permanecer em repouso, a gente teria para o bloco 1, a tração é igual a massa vezes a aceleração. Para o bloco 2, a força mais a tração é igual a massa vezes a aceleração.
só que a força é positiva porque está para a direita e a tração é negativa porque está para a esquerda. Então, se você junta essas duas equações, mais uma vez, você calcula a aceleração, com a aceleração você calcula a força de tração, e aí você consegue analisar todo o contexto do problema. O próximo caso aqui é nós inclinarmos agora a superfície, né? Então, o que vai acontecer é que agora a força-peso, representada aqui em verde, e a força normal, elas não se cancelam mais, porque agora elas têm diferentes direções, né? Mas a gente pode decompor a força-peso, né? Numa componente que está alinhada ali com a normal e em uma que está perpendicular a essa normal, ou seja, na direção do plano inclinado mesmo e que vai ser responsável por esse movimento. Então, o que eu vou chamar agora de vertical e horizontal não é o que a gente está habituado a chamar de direção horizontal e vertical, mas tem a ver com a direção do plano, que vai ser horizontal, e a direção perpendicular, né, a ela, que seria a direção vertical. E aí a análise continua sendo a mesma. Ao longo do eixo Y, as forças têm que se cancelar, né, para o sistema ficar em repouso, e vai sobrar força ao longo do eixo X, que é o responsável por fazer o movimento, nesse caso de descida desse objeto. A decomposição da força-peso é feita por triangulação, né? Então a gente monta um triângulo retângulo, e aí a componente Y vai ser o peso vezes o cosseno, e a componente X vai ser o peso vezes o seno desse ângulo, né? Tem uma inversão em relação àquelas forças que a gente tinha calculado antes, tá? Então, ao longo do eixo Y, a força total dá zero, que significa que a normal mais o PY tem que dar zero, e aí, nesse caso, a normal tem que ser exatamente igual ao PY, e a expressão final vai ser a massa vezes a gravidade vezes o cosseno desse ângulo θ. Para o caso do eixo Y, né, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração. A força que tem lá é o Px, Px é a massa vezes a gravidade vezes o seno do ângulo, e isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Então, nesse caso, a aceleração é a gravidade vezes o seno desse ângulo, né, de inclinação da superfície onde o objeto está apoiado. Mais uma situação seria a gente analisar agora, por exemplo, um elevador, né, quando você coloca um objeto dentro do elevador e ele é acelerado para cima ou para baixo. Então, as forças atuando ali, elas podem ter valores diferentes daquilo que a gente está habituado, e a gente pode fazer um registro disso com uma balança, né? Então, se você colocar uma balança, né, e um objeto em cima dela dentro do elevador, você vai ver que à medida que o elevador se movimenta, a leitura da balança pode ser diferente. Isso porque a gente vai ter medidas diferentes de valor da força normal, né, que é computada aí pelo equipamento através da deformação de uma mola, por exemplo, né? Quanto maior for a deformação, maior é a força, quanto menor a deformação, menor é a força. Então, o que a gente vai aplicar aí nesse caso, mais uma vez, seria as leis de Newton, né? A primeira situação clara seria o elevador em repouso. Então, se você analisar que o sistema está todo em repouso, o objeto lá dentro está em repouso, então a normal que atua sobre ele tem que ser igual à força-peso. E aí a gente tira a informação de que a normal vai ser exatamente a massa vezes a gravidade, como a gente já está habituado. O detalhe agora é se surgir uma aceleração. Então, por exemplo, imagine que o elevador esteja sendo acelerado para baixo, né? É aquela situação onde o elevador está subindo, por exemplo, e aí ele para. Então, para ele parar, tem que ter uma aceleração para baixo, né? Nessa situação, a gente vai perceber, né, no nosso corpo uma situação diferente, que vai estar associada aí com uma sensação física, né? Como se o nosso corpo estivesse mais leve ou mais pesado. E aí, o que vai acontecer aqui nesse caso? É que para esse objeto, né, ter a sua velocidade diminuída, a força-peso, nesse caso, vai ter que ser maior do que a força normal. Então, o que nós vamos analisar agora não é mais aquela condição de repouso, mas uma condição onde há uma aceleração. Então, segundo a lei de Newton, diz que força é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, nós teríamos a normal, né, e o peso com sinal negativo, e do outro lado a massa vezes a aceleração, que nesse caso tem sinal negativo porque está orientada para baixo, né? Então, quando a gente pega esse termo, né, menos mg, e passa para o outro lado, colocando a massa em evidência, ficaria a massa vezes a gravidade menos a aceleração. Ou seja, a aceleração efetiva aqui ela é menor do que ela era antes. Então, o efeito total é menor do que o efeito da gravidade que nós tínhamos antes. Então, a sensação é de que você tem o seu corpo mais leve. É como se o seu corpo estivesse sendo jogado para cima, estivesse se desprendendo da balança, e por estar se desprendendo da balança, o registro que ela faz de massa acaba sendo menor. Nós temos essa sensação, né, de o objeto ter essa mudança, né, de
de sensação, né? Nós temos a mudança de sensação dentro do elevador, né? Sentindo o corpo mais leve ou o corpo mais pesado, né? Então, nesse caso, nós teríamos a sensação aí de que o nosso corpo está mais leve, né? A gente está se movimentando com maior facilidade, né? Isso porque a gente está subindo e o peso está sendo responsável por essa desaceleração. Agora, a gente poderia pensar a situação ao contrário, né? Imagina que o elevador está se movimentando para baixo, né? E a aceleração agora vai ser para cima para que ele possa parar, né? Então, a gente estava inicialmente descendo, o elevador é acelerado para cima para entrar em repouso, e qual é a sensação que nós teríamos? Então, nesse caso, para que o objeto, né, entre em repouso, é necessário que a normal, que está para cima, seja maior do que o peso. Então, a segunda lei de Newton ficaria, mais uma vez, né, normal mais o peso, né, igual a massa vezes a aceleração. A normal continua sendo positiva porque está para cima, o peso continua negativo porque está para baixo, mas a aceleração do sistema agora é orientada para cima. Então, quando a gente joga esse termo menos mg para o outro lado, ficaria a massa em evidência que multiplica a gravidade mais a aceleração. Ou seja, a aceleração efetiva, ela é maior. Então, a gente sente aí uma força maior. Ou seja, é como se o nosso peso tivesse aumentado. E essa é a sensação que nós temos quando o elevador está freando nesse sentido, né? A gente sente o nosso corpo sendo jogado para baixo, parece que nós estamos mais pesados do que o habitual. Então, todas essas situações envolvem análise das leis de Newton e a aplicação das leis de Newton. A última força que eu queria mencionar com vocês é a força de atrito, que nós vamos aplicar também. É aquela força que surge, né, quando uma superfície tenta deslizar em cima de outra, e ela é calculada através da multiplicação de um coeficiente de atrito por uma força normal, né, que é a força normal que representa o contato entre essas duas superfícies. A característica dessa força é que ela não tem um valor fixo, mas ela tem um valor máximo que pode ser calculado, né? Ela vai crescendo à medida que você vai aplicando essa força no sistema. O detalhe aí é que, para o sistema, né, permanecer em repouso, à medida que eu vou aumentando o valor da força que eu vou fazendo, a força de atrito também vai aumentando, até que ela atinja um valor máximo, né? E esse valor máximo é dado exatamente pelo coeficiente de atrito, que é uma característica entre as superfícies, né, da rugosidade entre elas, e essa força normal, que seria o contato entre elas. A última força que nós vamos analisar e aplicar também dentro desse contexto, né, de leis de Newton, seria a força centrípeta, que é aquela responsável por mudar a direção e o sentido da velocidade de um objeto. Então, quando o objeto executa uma curva, é porque existe uma força atuando nele, sendo responsável por mudar a sua velocidade, agora não necessariamente em valores, mas em direção e em sentido, e essa força é chamada de força centrípeta. A forma de se calcular, né, essa força centrípeta é através da multiplicação da massa pela velocidade do objeto ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Da mesma forma que nós fizemos aplicações, né, para as outras forças, aqui a gente também faz aplicações para essas forças no contexto das leis de Newton, pensando exatamente da mesma forma que nós estávamos analisando antes. Para onde elas atuam, como elas atuam, se está em repouso, a gente vai analisar com a primeira lei de Newton, se está em movimento, nós vamos analisar com base na segunda lei de Newton e assim por diante. Espero que esse material tenha te ajudado a compreender a questão das forças, as suas aplicações. Qualquer dúvida, entre em contato pelo meu e-mail, né, ou nos nossos atendimentos. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.